Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica do filme Tenet. Tenet é o mais novo filme do diretor Christopher Nolan, um dos grandes diretores da atualidade. E nesse filme, ele consegue trazer suas qualidades, mas também consegue trazer muitos dos seus defeitos. Vamos começar falando das qualidades do diretor. A parte técnica desse filme é impecável. Desde as cenas de ação, que eu acho muito bem coreografadas, principalmente uma cena na cozinha, bem no começo do filme, que chamou muito a minha atenção. Toda a cena inicial do longa, onde tem todo aquele clima que o Nolan gosta de trazer para os seus filmes, de já começar com um impacto muito forte, que é a cena da ópera, também funciona muito bem, é muito bem filmado, é um filme que em questão de direção é muito bem feito. Eu também gosto da trilha sonora do filme, tanto da trilha sonora em si, como da mixagem de som, como da edição de som. Eu acho que muita gente pode reclamar por causa que o filme ele tem essa característica de, em alguns momentos, ser um pouco abafado demais e com isso é um pouco difícil de entender o que os atores falam. Mas isso, para muitos pode ser um problema, mas eu acredito que pro Nolan em si, isso é uma qualidade. Porque esse não é um erro desse filme. Ele faz isso repetidas vezes em outros filmes. No Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Bane foi muito criticado por causa que a sua voz era muito abafada e era difícil de entender o que o personagem falava. No Dunkirk, o personagem do Tom Hardy, também que era um aviador, tinha um problema na hora da fala, por causa do avião e por causa da máscara. E aqui, mais uma vez, as máscaras são um problema pro Nolan, aparentemente, porque ele não gosta de fazer que o som fique totalmente aberto, ele gosta que fique abafado, para dar a impressão pro público de que o cara realmente está usando máscara, e isso acaba dificultando muito. Eu acho que pra mim isso não incomoda, isso inclusive compõe muito bem o filme, mas pra muitos é um incômodo. Pra mim é uma qualidade que ele mostra tecnicamente. Eu também gosto da premissa do filme. A premissa do filme ela é muito boa, ela é muito diferente, e eu gosto como o Nolan ele consegue pegar algumas premissas simples e muitas vezes mostrar um outro lado dela. Isso é bom e ruim. A parte boa é essa. Ele consegue fazer com que uma premissa que não é tão complicada assim seja explorada de uma forma diferente. E a ideia de essa coisa de voltar no tempo sem voltar no tempo, algo que foi produzido no futuro, mas que eles estão usando agora, é algo muito interessante e que em alguns momentos são muito bem utilizados. Além disso, a fotografia do filme é muito bonita. Sempre que mostra a parte da guerra no final, a fotografia se destaca muito. Como eu falei, toda a parte técnica do filme e sua premissa são muito boas. Mas como eu falei lá no começo da crítica, se por um lado o Nolan consegue trazer as suas melhores qualidades para esse filme, ele também consegue trazer as suas piores. Então vamos lá. O primeiro problema para mim é a história. A história do filme em si, ela não é tão boa assim como ela poderia. Como eu falei, a premissa é muito boa. Se você analisar só como um filme de investigação, um filme de agente secreto, ele até vai, até a história vai, ela não é ruim em si. Mas se analisar como a parte que o Nolan queria mostrar, como ele queria trazer algo completamente novo, eu acho que nesse ponto a história falha um pouco. Ela poderia ter andado um pouco mais, trazido coisas mais interessantes, algo que não aconteceu. E com isso entra outro problema no filme, que é essa ideia da volta no tempo que é apresentada. Se por um lado ela é muito interessante, e ele até consegue no começo mostrar como ela é boa, esse não é não é tão inteligente como poderia. O Nolan tem uma característica que eu falei ali atrás, que é o seguinte: ele, por um lado, consegue pegar coisas simples e fazer algo virar super interessante. Mas às vezes, ele explica muitas coisas simples de uma maneira complexa que não é necessário. E com isso fica algo meio bobo e ele mesmo acaba tropeçando nas próprias pernas quando tenta fazer isso. E sem contar outro problema que acontece recorrente nos filmes do Nolan, que é as grandes quantidades de diálogo expositivo. Pra mim, isso é um problema, porque isso é você tratar o seu espectador como se ele não entendesse coisas básicas. Então, com isso, o tempo inteiro, ele explica pro público que tá assistindo o que é aquilo, como aquilo é feito, de diferentes formas por diferentes personagens. E isso é chato, deixa o filme maçante em vários momentos. Todo filme dele tem esse problema, aqui se repete várias vezes. E tem uma doutora numa parte do filme, só pra você ter uma noção, que ela vai explicar o que é o Tenet, e ela explica tudo, e no final, ela ainda por cima acaba tendo um grande quebra no filme. Ela fala que a gente não precisava entender aquilo totalmente, porque não faria tanto sentido. Isso é você tentar consertar o rumo de algo que você fez errado. E isso acontece o tempo inteiro nesse filme. Outro problema do longa pra mim seria envolvendo um pouco as atuações. Eu gosto muito do Robert Pattinson, eu acho que ele tá muito bem, e eu acho que o John David Washington, ele também vai bem como protagonista. Eu gosto mais do personagem do Robert Pattinson, mas o John David, ele tá muito bem. O problema vai pros outros personagens, principalmente pro Kenneth Branagh. O Kenneth Branagh, ele faz o vilão do filme, e eu não gostei de nada desse vilão. Eu achei que ele foi muito genérico em vários momentos, eu também achei que os diálogos dele não funcionou muito bem. Foi bem complicado de você querer ver mais sobre esse vilão. Pra mim, ele tá até destoando um pouco do filme. Outro
problema desse filme seria o desenvolvimento de personagem. Outra característica muito comum nos filmes do Nolan, esse problema que ele tem de fazer com que os personagens tenham camadas, que os personagens tenham carisma totalmente pra você torcer e querer ver mais sobre ele. Um filme que era necessário você torcer e gostar, principalmente pra virada final do filme, o último diálogo do filme do Robert Pattinson era pra você se sentir emocionado, refletindo, pensando, oh, realmente a amizade desses dois caras, dele com o John David Washington, são muito fortes, muito... mas não é, porque já que o Nolan nunca conseguiu desenvolver bem esses personagens, nunca deu camadas pra ele, quando chega nesse final você não sente, e esse é o problema do filme. Os personagens em si são interessantes por causa da atuação que é boa, e porque a premissa do filme faz com que eles sejam interessantes, mas os personagens em si, eles não conseguem ser tão relevantes e tão interessantes assim, porque o Nolan não consegue desenvolver esses personagens o tempo todo. Concluindo, Tenet, ele é um filme que tem boas atuações, ele tem uma premissa muito interessante e tecnicamente ele vale muito a pena ser visto. Mas por outro lado, para você entender esse filme, você teria que ver ele mais de uma vez para poder pegar todas as nuances que o Nolan queria passar nele. E aí vive o problema, porque o filme ele não consegue te convencer a querer rever ele. Eu terminei o filme e eu não queria rever ou saber mais desse universo. Isso acabou sendo um problema. Não é um filme ruim, mas é um filme muito abaixo, considerando que o Christopher Nolan está na direção dele. E por isso que eu fecho Tenet com uma nota 6,5 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. O link tanto para entrar no canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo. Caso você esteja interesse em me seguir, eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você achou de Tenet? Que nota você daria pro filme? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.